Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos estudando juntos todo o livro de Daniel, fizemos anteontem Daniel 1, ontem Daniel 2, e hoje com a graça de Deus vamos adentrar no capítulo 3 de Daniel, um livro profético, um livro extraordinário que nos traz lições preciosas para a nossa vida e para o nosso coração. Então, vamos juntos, abra o seu coração, deixa Deus falar com você, Daniel capítulo 3. A Bíblia diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, cada côvado é aproximadamente 45 centímetros, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor que ele tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, prostrai-vos e adoreis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam: dizei ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pela qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituí sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16, presta atenção. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitas de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o seu aspecto, de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos ali dentro, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pela qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Que coisa linda, né? Esse é um dos episódios mais lindos do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, o capítulo 3 do livro de Daniel. Aqui nós vemos a fé que vence o fogo. Ou, outro título também tremendo, seria o preço da fidelidade. É interessante que Daniel 2 mostrou um rei que se impressionou com o Deus do céu, capaz de revelar o sonho e a sua interpretação. Daniel 3 mostra o mesmo rei, Nabucodonosor, aqui tentando colocar-se no lugar de Deus. É interessante que a fé que impressiona os homens é frequentemente testada pelo fogo da oposição. Esse capítulo não é sobre 3 homens que foram poupados do fogo, mas sobre 3 homens que foram fiéis no fogo e cujo Deus se fez presente com eles. E é um manual para quando a adoração a Deus se torna um crime de Estado, um crime de opressão e perseguição religiosa ou cristã, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós destacamos, o desafio da fé, a imposição de uma adoração falsa. Dos versículos 1 ao versículo 7, Nabucodonosor aqui cria uma espécie de sistema religioso universal e compulsório, a fim de unificar o seu império, o Império Caldeu, o Império Babilônico. Vemos a estátua de ouro aqui, a tentativa do homem de se divinizar, se transformar em Deus. A estátua, com cerca de 27 metros de altura, por 2,7 de largura, era um símbolo de poder, de glória e de unidade política no Império Caldeu, no Império Babilônico. O significado é que enquanto o sonho de Daniel, capítulo 2, dizia que a cabeça de ouro representava o reino de Nabucodonosor, aqui está a estátua inteira de ouro representando a sua pretensão de ser o reino eterno e divino. É a rejeição da soberania de Deus revelada no capítulo anterior. E a aplicação para nós hoje é que o mundo está sempre criando seus próprios deuses, suas próprias estátuas, suas próprias ideologias, sistemas, pessoas ou bens que exigem a nossa lealdade absoluta. Qualquer coisa que tente ocupar o lugar de Deus em nossa vida é uma estátua de ouro contrária à vontade de Deus. Então, depois vemos a convocação universal, a exigência de conformidade. É interessante que todas as autoridades do império são convocadas. A adoração não é opcional, é uma questão de lealdade política. A aplicação aqui para nós hoje é que a pressão para se conformar com o mundo é enorme. O sistema mundano exige uniformidade de pensamento e de comportamento. Quem se recusa é marcado como desleal, intolerante e inimigo do progresso. Daí vem o termo progressistas, que a gente sabe que nada mais é do que pessoas que oferecem essas ideologias totalmente contrárias à palavra
de Deus. Depois vemos a mecânica da adoração idólatra, a pressão social, nos versículos 4 a 7. O decreto aqui explora, os sentidos humanos, a visão da estátua imponente, o som, a música pomposa, e a pressão social, todo o povo se prostrando diante da estátua. Aplicando para nós hoje é que o mundo usa de todos os recursos, propaganda, entretenimento, pressão dos pares e ameaças, para nos induzir a curvar-nos diante das propostas do inimigo. A multidão está sempre errada quando desobedece a Deus. Aí vemos o segundo pontinho, segunda lição que aprendemos do versículo 8 ao 18, a decisão da fé, a recusa inegociável de se curvar perante a estátua. Este é o cerne aqui, o centro do capítulo, a coragem de dizer não ao sistema, custe o que custar. Vemos uma acusação maliciosa dos versículos 8 ao 12, os caldeus acusam os hebreus não por crime, mas por deslealdade ao rei. Eles destacam a graça que os jovens receberam. Ó rei, constituísse sobre os negócios da Babilônia, para tornar a ingratidão ainda mais flagrante contra eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, a aplicação aqui para nós hoje é que o mundo não tolera dissidência. Quem é fiel a Deus será acusado de ser contra o progresso, contra a ciência, contra a unidade e contra, às vezes, até a pátria. E nós vemos no versículo 3 ao 15 a fúria do poder rejeitado. Nabucodonosor fica furioso, raivoso. A sua oferta final é um ultimato cheio de desdém, quando ele diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O desafio aqui foi aceito, Ele não está questionando a existência do Deus deles, mas o seu poder, a sua capacidade. É um confronto, direto entre o rei da Babilônia e o rei do universo, o Deus de Israel. Então, aplicação para nós prática: quando nos mantemos firmes, o mundo pode reagir com raiva e com incredulidade contra nós. Eles não entendem por que nós não nos curvamos diante das suas estátuas, diante dos seus ídolos. Aí logo em seguida, do 16 ao 18, vemos a resposta imutável da fé. O ápice da fé no Antigo Testamento. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio, disseram eles no versículo 16. Eles não entram em debate. A questão já está decidida em seus corações. Nós vemos aqui jovens com convicções extraordinárias. Eles disseram: o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Vemos aqui a expressão da confiança total no poder de Deus, a fé que reconhece que Deus pode qualquer coisa, que Deus é todo-poderoso. Mas aí eles continuam dizendo: mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses. Versículo 18. Eles expressam aqui submissão total à vontade de Deus, uma fé que obedece independentemente do resultado. E vemos uma fé incondicional. A fé deles não era um negócio, porque eles falaram: te servirei se me abençoar. Não, era um compromisso inegociável. Eles serviam a Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus dá apenas. Então, aplicando para nós hoje, a verdadeira fé confia no caráter de Deus, mesmo quando não compreendemos seus planos. Nossa obediência não é condicional ao livramento. Tem que ser incondicional, com fé e obediência total ao Deus de Israel. Aí vem o terceiro pontinho, a terceira lição, dos versículos 19 ao 27. O livramento da fé. O Deus que andou no fogo. É interessante que a fidelidade dos servos de Deus não os isentou do fogo, mas fez com que Deus se manifestasse no fogo com eles. O fogo foi intensificado, do 19 ao 23. A fúria do rei leva a estabelecer ali uma fornalha superaquecida. A fogueira da perseguição pode se tornar ainda mais intensa por causa da nossa fé. Os homens que lançaram os hebreus morreram. O pecado sempre tem consequência para os algozes. E a aplicação para nós hoje é que a obediência a Deus pode, às vezes, piorar a nossa situação circunstancial aos olhos humanos, mas não diante de Deus. Então, vemos também a presença sobrenatural nos versículos 24 a 25, a surpresa do rei,
quando ele diz, não lançamos nós 3 homens atados no fogo? Como é que eu vejo 4 homens soltos andando no fogo e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, disse Nabucodonosor. Ou seja, o quarto homem. Aqui nós vemos uma teofania, né? Uma aparição do próprio Deus, ou uma cristofania, uma aparição do próprio Cristo, antes da encarnação nesse mundo, nessa terra. Então, frequentemente é identificada como o Cristo pré-encarnado. Deus não os tirou do fogo, ele encontrou no fogo, ele entrou no fogo com eles. Olha que coisa linda. Ele entrou no fogo com eles. E a aplicação para nós hoje é que Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias, Mateus 28, 20. Isso inclui aqui os dias de fornalha, os dias de crise, os dias de problema, tribulação. Ele não nos prometeu uma vida sem fogos, sem fogo, mas sua presença no meio dessas dificuldades, lutas e problemas. E aí, do 26 a 27, vemos o livramento completo de Deus. Saíram do fogo, ou seja, eles foram libertos pela autoridade do rei, que agora os chama de servos do Deus Altíssimo. Aí vemos uma inspeção pública aqui, né? As chamas só queimaram as cordas que os prendiam. Eles não cheiravam a fumaça, o fogo que era para destruí-los só destruiu os seus grilhões. Aplicando para nós hoje, as provações, quando vividas na presença de Deus, não nos queimam, mas nos libertam. Elas queimam as amarras do medo, da dúvida, do pecado, mas não tocam em nossa essência, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a quarta e última lição, dos versículos 28 a 30, o testemunho da fé. O resultado de uma vida inquebrável. Quem quer uma vida inquebrável aí levanta a mão, toma posse dessa vida inabalável e inquebrável, juntamente com Jesus. É interessante que vemos aqui a fidelidade no sofrimento, produzindo um testemunho poderoso para a glória de Deus. Vemos a proclamação do rei, nos versículos 28 a 29, Nabucodonosor faz aqui um segundo decreto. O primeiro foi após Daniel 2, mas esse é muito mais forte. Ele bendiz o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele reconhece que eles entregaram os seus corpos diante da sua fé, e a fé deles não era teórica, era visceral e sacrificial. Ele emite aqui um decreto de que qualquer um que blasfemar contra este Deus, o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria destruído. E a aplicação para nós hoje é que uma fé que custa algo vale muito. Vou repetir, uma fé que custa algo vale muito. Nossa fidelidade em tempos de crise é o testemunho mais eloquente que podemos dar. Então, pode levar os mais hostis a reconhecerem a grandeza de Deus e a glória de Deus é manifesta. Então, vemos também no versículo 30 a promoção dos fiéis. Os 3 hebreus são promovidos na província da Babilônia. A aplicação aqui para nós é que Deus honra os que o honram. 1 Samuel 2,30. A fornalha não é o fim, mas é muitas vezes o caminho para uma promoção espiritual. Pois vezes até o material que glorifica a Deus. Deus pode nos promover também materialmente, desde que essa multiplicação, essa promoção material, é claro, glorifique a Deus. Amém? Então, concluindo tudo, né? Daniel 3 nos ensina que, em primeiro lugar, o mundo sempre tentará nos conformar. Mas lembre-se, suas estátuas e decretos são inúmeros e nós temos que derrotá-los a começar no nosso coração. Segundo lugar, a fé verdadeira se mede pela disposição de desobedecer ao homem para obedecer a Deus. Terceiro lugar, Deus nem sempre nos tira da fornalha, mas sempre entra conosco nela. E em quarto lugar, uma vida inquebrável é o maior testemunho para um mundo quebrado. Vou repetir os 4 pontinhos. O mundo sempre tentará nos conformar. A fé verdadeira se mede pela disposição de desobedecer o homem para obedecer a Deus. Terceiro lugar, Deus nem sempre nos tira da fornalha, mas sempre entra nela conosco. E em quarto, uma vida inquebrável é o maior testemunho diante de um mundo quebrado. Então, o desafio final para nós é: qual é a fornalha que você está temendo? Será que é a rejeição?
Será que é o ridículo? Será que é a perda de um emprego? Será que é uma pressão familiar? Qual é a estátua diante da qual você se sente pressionado a se curvar? Então seja como os 3 hebreus. Decida no seu coração que você nunca se curvará diante de ídolos. Confie que Deus é poderoso para te livrar. Mas acima de tudo, decida que, livrando ou não, Ele ainda é Deus e a Ele, somente a Ele, você servirá. Então entregue seu corpo, sua vida, sua alma, totalmente a Ele. A fornalha é a porta de entrada para uma experiência mais profunda com o 4º homem, que é Jesus de Nazaré. Amém? Entregue a sua vida a Ele, confie nele e tudo mais Ele o fará. Amém, gente? Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar no botãozinho do hype aqui no nosso canal do YouTube, Pastor Giovanni. Deixe no link de descrição que tem todas as informações do nosso ministério, o endereço da igreja, os dias de culto, as nossas informações também das mídias sociais e também as informações para contribuição. Seja um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, seja um apoiador do nosso canal. As informações estão aqui embaixo. Se você também quiser deixar qualquer comentário, aquilo que Deus falou com você, qual é o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo, o que Deus falou no seu coração, escreva aqui nos comentários. Nós queremos estar interagindo com você. Se você assistiu até o final, coloque aqui nos comentários, hashtag Daniel3, Daniel3, hashtag Daniel3, e a gente vai saber que você assistiu todo o nosso vídeo. Se você chegou agora no final, esse vídeo sempre vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Tem os canais também do Pastor Giovanni, só colocar no Google lá, Pastor Giovanni Júnior, vai aparecer todas as nossas redes sociais, tá bom, querido? Continue conosco, multiplique esse vídeo, compartilhe através das redes sociais e eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa live, esse ensinamento da Tua Palavra, de Daniel capítulo 3, onde aprendemos com esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que é fé a todo custo, confiança total no Senhor, o que é uma fé inabalável, que não adora ninguém a não ser o único Deus verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Dá-nos essa fé inabalável, inquebrável de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nos ajude diante do fogo das provações, das tribulações, das crises, das dificuldades. Dá-nos, ó Deus, um coração totalmente rendido, entregue, fiel, leal, perseverante ao Senhor. Levanta aquele que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, derrama a tua glória, a tua presença abençoadora sobre cada um dos nossos irmãos. Nós te pedimos essa graça através desse estudo maravilhoso, que a tua palavra chegue longe, manifestando a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua glória sobre a vida de cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração, que o Senhor continue ministrando a palavra de Deus aos nossos corações e que o Senhor esteja conosco sempre, nos mantendo firmes e fortes no teu propósito, na tua graça e na salvação que Jesus nos oferece. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa, Pai, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que nos ajudam, aqueles que apoiam esse canal, a nossa comunidade, a nossa igreja, o ministério da qual o Senhor tem nos confiado. Multiplica os recursos, os abençoa, Pai, abre as janelas dos céus e derrama chuva de bênçãos sobre eles, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Quero mandar um abraço para Histórias com a Claria, querida Claria, Isabel Santos Brito, Fábio Alvarenga, o Lucas Guiran Santos, a Márcia Balan, Raquel Matesco, o Gabriel Corrêa Pacheco, o Rodrigo Furlan, a Luque Rosa, o Geraldo Pelacani, a Tapi Rizieri, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Amém e amém.